Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu espero que você esteja bem. Hoje é dia 7/5 e está tendo o conclave. Eu estou assistindo aqui na TV, acompanhando as aves e, e a chaminé, né? Hoje eu venho aqui e espero que venha mais também, para que para falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo. No dia de hoje, vou fazer a leitura do Evangelho e aí a gente vai refletir sobre os Salmos, sobre a primeira leitura, de maneira breve e sem muita enrolação. E ao mesmo tempo, vamos tentar, né? Que o Espírito Santo possa ir guiando, para que não haja muita enrolação. Vamos lá, então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus replicou, é, é, só com, então, Jesus replicou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que hoje, né, como eu partilhei, é o dia do conclave. E hoje vem esta palavra, né, onde Jesus fala que eu não... Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. E hoje, todos aqueles que Deus deu a Jesus, né, que também é Deus, mas todos aqueles que Deus deu ao Senhor, né, estão reunidos e aqui olhando, né, para essa realidade do conclave e olhando para o Papa, né, futuro. Que nós possamos rezar pela alma do Papa Francisco e rezar pela alma, e pela alma não, né, mas e rezar pelo ministério, né, do novo Papa, né, pelo novo papado. Então, é muito lindo, porque Jesus fala que vai cuidar de nós, né, e que tudo, olha, todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, cabe a nós crer no Evangelho e praticá-lo. Hoje, fazendo o estudo da Bíblia, vai dizer São Paulo vai dizer São Paulo na carta dele aos Romanos, onde ele vai dizer que Romanos 15, versículo 18, né? Porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério, e para levar aos pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação. Pela palavra e pela ação, vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, e hoje, na primeira leitura, a gente já vê
aquele momento aonde, é, aonde diz sobre Paulo, quando era Saulo ainda, né? Houve até essa mudança de nome para que reforce que aquele que está em Cristo é nova criatura, né? Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas e arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3. Então isso é muito interessante, porque aqui a gente vai falar que os piedosos, na primeira leitura, vai falar que os piedosos, eles enterraram o corpo de, de Estevão, Santo Estevão, né? Eles enterraram o corpo de Estevão. E aí ressalta depois que Paulo que tinha aprovado a morte dele, né? Mas aí, beleza, tudo bem. A gente olha para este passado de Paulo e para estas dores e olhamos para aquilo que ele diz depois, né? Paulo vai dizer isso que acabei de dizer, né? Ele vai dizer o quê? Que aceitar o evangelho pela palavra e pela ação. Paulo começou a agir e começou a pregar. E pregando esse evangelho, Paulo foi mudando a sua alma, né? A ponto de já não ser mais Saulo, mas ser Paulo, né? E também tem outras questões de nomenclatura da palavra, né? Também em relação a, ao nome, né? Por conta das origens que Paulo era, né? Por conta da origem de Paulo também tem essa divisão dos nomes. Mas é interessante a gente refletir essa questão de ser um novo homem, né? E até essa mudança de nome é interessante também. E aqui vem Jesus dizendo no Evangelho que ele irá, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha essa promessa de Cristo. Todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E essa é a vontade de Deus que Jesus manifesta para nós, né? Então, isso é muito interessante. Vai dizer aqui a respeito deste evangelho Santo Agostinho. Ele vai dizer que ele acrescenta a razão pela qual não o lança fora, né? Porque aqui ele fala: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Aí vai dizer Santo Agostinho. Acrescenta a razão pela qual não o lança fora, dizendo: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De fato, o motivo pela qual a alma saiu de Deus é porque é porque era é porque era soberba. Fomos lançados fora pela soberba e retornamos pela humildade. Com efeito, quando um médico busca tratar uma enfermidade, se curar aquilo que foi produzido por alguma causa, mas não curar a própria causa por algum tempo, perecerá, que restituiu a saúde, mas, permanecendo a causa, a doença se repetirá. Portanto, ele desceu a fim de que a causa de todas as doenças, isto é, a soberba, fosse curada, e o Filho de Deus tornou-se humilde. Por que por que te ensoberbestes, ó homem? O Filho de Deus tornou-se humilde por tua causa. Talvez te envergonhasses de imitar um homem humilde, mas imita pelo menos o Deus humilde, porque esta é a recomendação da humildade. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, pois a soberba faz a sua própria vontade, mas a humildade faz a vontade de Deus. Isso é muito forte,
né? Isso é muito forte. Por quê? Santo Agostinho vai reforçar isso, essa humildade de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele sofreu pela minha e pela sua falta. Ele sofreu pelos nossos pecados porque a alma saiu de Deus porque era soberba. Então, a nossa soberba nos distanciou de Cristo. E a nossa humildade de nos reconhecermos pecadores, né, miseráveis, necessitados da misericórdia de Cristo, é o que nos reconcilia, juntamente com se alimentar da palavra viva de Jesus, praticar o Evangelho dentro das nossas realidades e, e se alimentar do pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede, pois o Senhor cuida da gente, né? E cuida muito, né? Então, tem aqui um presente que meu amigo Edés me deu, que é isso daqui. A Eucaristia, diz aqui, a Eucaristia é a força da alma. E é isso que é a verdade, né? A verdade é Cristo. E a Eucaristia nos sustenta. Acho que eu não falei nada dos Salmos de hoje. E o vídeo já tá ficando extenso. Hoje, hoje dos Salmos, vou pegar aqui que eu anotei, né? Que fala nos Salmos. Salmo 65. Submete-nos ao jugo dos homens. Passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio. Submeteste-nos ao jugo dos homens, né? Passamos pelo fogo e pela água, mas por fim nos destes alívio, né? Eu coloquei aqui que o salmista vai dizer que Deus não ouviu seu clamor. Se em seu coração houvesse maldade. Por isso, no coração de Jesus, só havendo a humildade, ele faz essas promessas, onde ele deseja cumprir a vontade do Pai, apenas obedecendo com alegria a vontade do Pai. E nesta obediência, ele vai crescendo e, e, e crescendo, e crescendo, e crescendo diante de Deus e diante dos homens, como vai dizer, né, o evangelista. Então, eu acho que fica isso, essa reflexão para o dia de hoje, que a nossa chave para estar com Deus num momento de oração, num momento de intimidade, é olhar para o Senhor com humildade e dizer: Senhor, eu sou falho, mas eu estou buscando, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha alma, né? E rezemos, né, o terço da misericórdia. E se colocando nessa posição de miseráveis e olhando para Deus com confiança, Ele vai colocando na nossa alma os frutos que essa humildade imposta muitas vezes pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, mas olhando para a nossa miséria e olhando para a infinita misericórdia de Deus, pedimos perdão, Senhor. Que o Senhor nos dê força, nos sustente, nos alimente com o pão da vida e que este pão da vida não seja causa de queda para nós, mas de soerguimento, para que um dia, como Jesus fala na promessa do Evangelho, né, para que no dia, né, eu ressuscitarei no último dia, como diria aquela música, né, que o Padre Jonas cantava, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Então, desculpa que é a can, né? Mas é
né, pela promessa de Cristo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças. Inclusive, muitas vezes caímos e caímos muito, como podemos ver aqui no Evangelho, onde Paulo vai dizer, onde em Atos, né, Lucas vai descrever que Saulo devastava a igreja, mas essas quedas trouxeram um espinho na carne de Saulo. E esse espinho na carne, né, Paulo, né, mesmo, foi o que manteve a fé dele viva, foi o que fez com que ele pudesse ter uma fé de amor, uma exortação no amor, um cuidado no amor e uma difusão do Evangelho e da palavra de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Fica com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.